Travou o quê, rapaz? Vocês colocando Não, as mensagens desse tamanho, né? Claro, não, professor. Isso travar aí é mesmo. porque na aula passada tava travando, né, a aula de agora. Aí as crianças não tem o que fazer. Aí disse que ia Tu botar também, viu, Maiane? Entendi. Ô, Maiane, mas tá bom. fazer Tá pra você bom, fazer Não, mais. Amanhã então já passou, né? Se travou, beleza. Qualquer coisa, se acontecer comigo também, vocês avisam, tá certo? Porque eu tava na outra sala e caiu também a internet. Travou aí, caiu. Professor, mas quando a gente avisa, não dá pra perceber, não, porque só cai pra gente, mas pro outro professor não tava Não no caindo. celular, porque às vezes eu uso internet diferente no celular. Então, às vezes eu caio, mas meu chat fica ligado. Então, às vezes eu consigo ver. Alguns alunos eu caio no computador, mas como meu celular tá na outra internet, eu consigo ver. Certo? Pois então pronto, a gente vai mandar quando travar. Mas me avisa, tá? Porque pra me saber, pra me orientar. Tá bom. Deixa eu só entrar aqui, eu vou entrar na sala também pelo celular, certo? Pronto, pois vamos lá, né? Por que a gente tem hoje? Na aula passada, a gente estava vendo, né, algumas leisure and fun activities, ou seja, algumas atividades de lazer, não é verdade? E o seguinte, a gente tinha traduzido algumas, nós não traduzimos todas, tá certo? A gente traduziu essa primeira fileira da página 41, mas a gente não traduziu todas as outras duas. A gente vai fazer isso agora. Na verdade, a gente traduziu a segunda por inteiro, só faltou a terceira. Ah, então foi só a terceira, muito bem lembrado, tá, Maiane? Então faltou só a terceira mesmo. Vamos lá, todo mundo, página 41. 41, Ana Luísa, certo? Tô aqui na página 41. Professor, a gente vai pra app, que é EPIE. Aham. É here. É assim a pronúncia, professor? App? Isso. Epic, certo? Tô toda hora tomando nota com 6, tá, pessoal? Mas é o seguinte. Porque não fazer... tem final, é só termina em E. EPIE. Aí, app. Na verdade, não é um E, isso é um C, tá, irmão? É um Czinho, tá certo? Epic. Hoje tá parecendo um E. Mas é um C. Desculpa, eu me enganei aqui. Pronto, mas vamos lá. Eu queria só fazer algumas observações que eu acho que eu não comentei na aula passada. Essa tabela, por mais que o título diga, né? Atividades de lazer, atividades recreativas, esse tipo de ideia, tá? Mas aqui as palavras, elas não necessariamente são o nome de uma atividade. São palavras que têm a ver também com atividades. Por exemplo, a gente viu, por exemplo, no tópico 2, né, na coluna 2, a palavra rock. A palavra rock é rock. E ele não é uma atividade de lazer propriamente dito, né? No caso, a atividade de lazer é ouvir música. E você pode, ao ouvir música, estar ouvindo rock. Então, as palavras, elas estão não diretamente relacionadas, certo? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Epic, muito fácil, tá? Epic é um cognato, né? Ou seja, é uma palavra que parece em português também. Epic quer dizer épico. Então, você já vai colocando a tradução aí, certo? Esse blues é interessante, tá? A gente tem algumas traduções para ele. O que ele quer dizer com épico? O que é épico, afinal? Quer dizer, Provavelmente. Mas o que ele quer dizer com épico? O que é épico aqui nesse sentido? Nesse contexto, como a gente estava na atividade de lazer e aqui tem misturado vários estilos de música, provavelmente ele está falando de música épica, tá? Alguns estilos de música, principalmente música sinfônica. A gente chama de música épica. Não sei se você já ouviu, mas é um gênero musical. De música bem agitada, bem para cima, tal, bem para cima mesmo, com vários instrumentos, meio orquestrado. Isso a gente chama de épico, certo? Do mesmo jeito que aqui tem rock, tem country, tem vários, certo? Vamos lá, ao lado a gente tem blues, tá? Blues é o gênero musical blues, porque existe um gênero chamado blues, mas a palavra blues, ela também significa outras coisas, tá? Alguém sabe, além de azul, vamos lá, além da palavra azul, que outro significado a palavra blue pode ter? Ninguém, porque a gente só conhece Um estilo ela. de música? Quem se arrisca? Um estilo de música? Não, a gente acabou de trazer o estilo de música, mas além do estilo de música, tá? A gente Além do não estilo sabe. de música e além do azul. Esporte. Pronto, inclusive eu digo o seguinte, tá? O nome da música, o gênero musical, presta atenção, o gênero musical que nós chamamos de blues, ele deriva desse outro significado da palavra blue. Quem acertar, eu compro um salgado pra você na cantina, certo? Nossa, professor, só porque nós não tá na escola. Abacaxi, aventura, surpresa, jazz. Não, vamos lá, tá? Vou responder, tá certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Um instrumento? Não. Vou deixar uma frase no chat. A frase que eu coloquei no chat foi a seguinte. I am blue. Eu vou dizer o seguinte pra vocês. Essa frase,
ela não Eu sou necessariamente o quer dizer Smurf. eu estou azul. Não necessariamente. Que outro significado ele pode ter? I am blue. Eu sou azul? Não é eu sou azul, nem Ele eu é estou azul. azul. Pronto, vamos lá. Vou responder. Tá precisando difícil, tá? Eu I am sou, blue eu, é muito comum. eu sou pequeno, estou doente, não sei. Não. Eu sou um Não, vamos lá. Smurf. Não é Smurf, tá, Pedro? Vamos lá. Desliga o microfone e vamos responder. Esse blue, pessoal, dá para usar no contexto de triste. Então, às vezes, quando você vai falar que você está triste, você pode dizer I am blue. Ô, professor, é por isso que a tristeza de Divertidamente é azul? Talvez. Faz Nossa sentido. É verdade. Nossa, Só agora mind-blowing. todos os fatos se encaixam. Tudo agora faz sentido, né? Tudo agora Pois é, faz pessoal, sentido. é muito comum a Eu gente usar sou o um blue. gênio. Eita, desculpa. É muito comum a gente usar o blue no sentido de tristeza mesmo, tá? E se você for parar para pensar, agora tudo faz sentido. Se você for parar para pensar, o gênero musical que a gente chama de blues, ele é triste. Ele é um ritmo bem arrastado, bem triste, bem comovente. Porque justamente ele deriva desse outro significado da palavra blue. Professor, então se Oi. a gente estiver alegre, a gente vai ter que dizer I am yellow? Olha, aí já é outra coisa, eu não conheço a expressão I am yellow. Eu ainda não ouvi falar essa Não. expressão, tá? Eu conheço a expressão I'm blue, que aí eu É estou porque, triste. tipo, a gente tá criando. O professor disse que pode ser I Você am blue, a seria- gente tá criando com as cores. I am seria red. happy. Tá criando. I I am am red, a gente tá criando as Tô coisas. com raiva. Entendi, tá? Eu entendi, faz sentido, tá? Mas não, a expressão mesmo usando a cor para falar do teu temperamento, eu só conheço o I'm blue, certo? É o único que eu conheço. Mas vamos lá, vamos pra frente, né? Pronto, tá explicado, né? Porque que blues se chama blues e por que é triste. Eu acho que faz todo sentido agora. A gente tem o próximo, ao lado de blues, a gente tem go to the beach, tá? Go to Ir à the praia. beach. Ir à Bem, praia. ir à praia. O seguinte que a gente tem é simples também, que é jazz. Jazz nem precisa traduzir, porque não tem tradução, né? Jazz, é aquele ritmo musical, meio, parece country, né? Mas tem uma pegada meio rock, tá? Mas é o jazz. Professor, e o blues tá significando nesse contexto aqui é o quê? É o gênero musical blues, tá? Tá bom. Eu só expliquei por que ele se chama blues, né? Tá. Não é só isso. Professor, aqui, blues é de triste ou é de gênero musical? Do gênero musical. É porque o gênero musical é triste, Taimo, tá bom? Eu só fiz explicar o porquê que blues se chama blues. Porque ele vem da palavra blue, que tem também o sentido de triste. Certo? Eu coloco apenas gênero musical, né? Eu coloco você tipo coloca- gênero musical triste. Você pode colocar, se você quiser, Taimo, você nem precisa traduzir. Porque blues é blues. A gente em português também chama de blues. Então você nem precisa traduzir se não quiser. Certo? Tranquilo, né? Ah, detalhe, tá? Eu comentei sobre falar I am blue, mas detalhe, a forma mais formal de falar que você tá triste é I'm sad mesmo, tá? É a forma mais normal, tá? A Você gente vai conhece. ouvir, às vezes vocês conhecem, I'm sad, eu estou triste. É a forma mais comum, mas você também vai ouvir o I'm blue, beleza? A gente conhece essa palavra assim, sad, mas a gente conhece essa frase assim normal. Mas o blue é novo mesmo pra nós. Pronto, o blue é interessante, é bom, vai agregando, né? Que vocês já sabem. Vamos lá, ao lado de jazz, a gente tem documentary, tá? Documentário. Muito bem, documentário. Tá meio na. Não, também não. É uma coisa de Diversas português e palavras inglês. deixam muito. A maioria das palavras deixa muito na cara, né? Outras nem isso- mesmo tem tradução. Pois é o que a gente chama de cognatos, né? As palavras cognatas são as palavras que se parecem em inglês e em português. São palavras parecidas. Porra, como é que chama, pelo amor de Deus? Rap. E o rap, é o ritmo musical, tá? Rap é rap. Exatamente, rap é rap. No caso, mas a pronúncia, quando eles falam rap, certo? Rap. Rap é tipo se fosse falando ururu. É sapo, cururu, verdade, boa. Ô, Caio, é a página 41, tá certo? Página 41. Sim, esses bichinhos de baixo. De baixo aí, Pronto, supramente. vamos traduzir, tá? Hobbies, a gente já viu, né? Hobbies quer dizer atividade de lazer também, né? Geralmente atividades que você faz no seu tempo livre, né? Tanto que é muito comum a gente falar em português a palavra hobbies. O engraçado é que em inglês,
às vezes a gente aprende entre aspas, tá? Não tô dizendo que nenhum professor ensina errado. Mas muitas pessoas perguntam, ensinam o seguinte, que para você perguntar a uma pessoa o que ela faz no tempo livre, você tem que perguntar pelos hobbies dela. Mas não é verdade. Geralmente em inglês, quando você vai perguntar pelas atividades que a pessoa faz, você fala assim, what do you do in your free time? Porque free time quer dizer tempo livre. Eles não costumam usar a palavra hobbies. É engraçado. A gente tem aqui no livro a palavra hobbies com a tradução de lazer, mas ela não é muito usada. Ela não é comum. É dificilmente vai ver um nativo. Só porque tipo, a palavra é mais fácil a gente entender, aí eles usam a mais difícil pra gente não entender. Faz parte, mas geralmente vai ser muito difícil mesmo, tu ouvir um nativo falando a palavra hobby. Então, se eles forem perguntar o que é que você faz nas horas vagas, eles vão dizer, what do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Então, agora eu comecei a me perguntar, assim, como que eles não fazem para não, por exemplo, confundir palavras. Por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, for, que é de pra, por exemplo, for, pra, e tem o for de 4. Como eles fazem para não confundir as palavras e acabar trocando significado? Boa pergunta. Não, Em termos de pronúncia, é a mesma, tá? 1, 2, 3, 4. For, e quando você vai falar o for de par, é for também. O que vai mudar é a escrita, tá? Porque o número 4 a gente escreve assim. For, com U. E o for de par a gente escreve sem U. Tá? Fica for. Aí eles meio que vão entender por causa do contexto. Exatamente. A diferença disso é só o tirando o. Inclusive, exatamente. Inclusive, foi muito legal a gente ter falado nisso, porque a gente, lá na página seguinte, que a gente não vai agora, tá certo? Mas na página seguinte, a gente tem alguns comentários sobre rede social, e eu vou explicar como que existe algumas gírias em inglês, alguns trocadilhos em inglês que os nativos fazem com o número for. Vai ser bacana, eu vou explicar para vocês, tá certo? Já já a gente chega lá. Esse que eu lembrei povo agora. inventa cada coisa. Inventa mesmo, tá? Pois vamos lá. Vamos lá. Movie genres, tá? Gênero de filme, music, música, tá? Aí que a gente tem a atividadezinha que dá pra gente fazer aqui, super fácil, tá? Pronto, Monique. Isso aí, Monique. Tipo, forever. Exatamente, é um bom exemplo. Forever. Eles substituíram o for e colocaram um trocadilho com o número 4. Cara, Monique agora virou afluência em pessoa. Monique, se eu tivesse dinheiro, eu ia te mandar pros Estados Unidos agora, Monique. Tá? Não, Depois dessa... Mano, ela não queria ir para os Estados Unidos, ela queria ir para a Coreia. Vai pra Coreia? Olha, ela pegaria o dinheiro todinho do professor e ia para a Coreia. Não passava nem assim perto dos Estados Unidos. Tá certo, entendi. Pois vamos lá, tá? Não, obrigado, né? Vamos lá, a gente tem que dizer o seguinte, né? Can you complete the blanks below with the activities on the chart? Ou seja, você consegue completar os espaços abaixo com as atividades nesse chart, quer dizer, essa tabelinha, tá? Simples, né? A gente olha para a imagem e a gente associa ela às atividades que estão lá no quadro, lá em cima. Essa é a primeira imagem. Tá. Essa é a página 41 ainda, tá? Hobby Gold Terry Park. Sei lá. E pronto. a praia. Vamos lá. A ação que melhor completa esse espaço é go to the beach. Exatamente. Então, go to the beach. Isso, o que significa ir à praia. Ir à praia. Então você vai lá, escreva aí, tá? Go to the beach, nessa primeira imagem. Aí o outro, move gêneros. Não, eu tô nas imagens, tá, ô Maiane? Eu tô dizendo as imagens mesmo. Eu sei, professor. Acho que a segunda eu sei. A segunda, se não me engano, é Science Fiction. Nossa. Eu. Você tá vendo a mulher com a roupa futurista? Óbvio que é ficção científica. Exatamente, tá, muito bem. É uma Science Fiction, que a gente aprendeu lá passado, que a gente também pode chamar de sci-fi. Vocês lembram, né? Até coloquei no chat. Sci-fi. A gente pode chamar também de sci-fi. Sci-fi é mais prático. Só que eu sem querer sair. Professor, qual é o mais prático? Falar sci-fi ou esse outro aí? Em termos de praticidade, sci-fi é mais fácil. Deixa eu ver aqui no chat. Clara, é verdade, Clara. Quando a gente para pra pensar, você tá certo, tá? É como se a primeira linha, ela fala de hobbies, a segunda linha de gêneros. Não tá na mesma ordem. Acho que não. Tá não. Tá? Deixa eu ver. A primeira é um hobby, a segunda é cor de filme e a terceira porque é tá tipo se alternando, é verdade. Tá se alternando, é verdade.
Bem observado, viu, Clara? Muito bem observado. Eu nem tinha reparado que estava na ordem. Mas vamos lá. A gente tem o último, né? Essa última imagem. Que atividade é essa? Signer. Rock. Que É palavra? Signer. Signer ou music? Mas Ah, pronto. Signer é música. Music seria E música, rock? mas das palavras que tem lá em Rock. cima, tá certo? Rock. Seria rock. Pode ser rock, mas também pode ser pop também. Porque dá pra Rock usar e pop, guitarra. é. Dá Eu pra usar botei guitarra no rock. pop Eu também. botei rock, professor. Rock. Rock Sem problema, barra tá? pop. Pode Professor, colocar como os é dois, tá bom? cantor em inglês? Futuro? Inglês, ou cantora, professor, pelo amor de Deus. Singer. 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 Sim. Pronto, vocês completaram, né? Tem Então uma os espaços é música, go tem to uma- the beach. tem uma O música. segundo espaço É é aquela música science do fiction. Alves. Ah, E o terceiro espaço é Oxi, pop. professor, o professor devia trazer aquela música lá dos Jovens Esquilos. Não sei cantar. Eu vou pensar nisso, tá? Pessoal, microfone desativa, tá bom? Eu tava falando, me senti um pouquinho atrapalhado. Eu tava falando, acho que nem vocês me ouviram o que eu falei. Vamos pedir permissão, tá certo? Pra desculpa, falar? prof. Tudo bem, Pedro. Tá? Vamos sempre lembrar de pedir permissão para que não fique essa confusão, beleza? Bom, seguinte, a gente tem uma atividade que acho que a gente faz juntos, né, naquele estilo que a gente gosta de fazer, tá? Listen and pronunciation. Ouça e pronuncie. Claro, eu vou querer alguns colaboradores. Fala no chat. Não liga o microfone. Agora, quem quer ler com a gente? As frases. Maiane, Taimon. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se alternando, tá bom? Primeira frase eu leio com você. A segunda eu vou alternar para outra pessoa. E assim a gente vai continuando, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma conversa entre Jody e um rapazinho chamado Patrick, tá certo? Seguinte, eu vou ser a Jody, tá certo? Eu vou ser a Jody e eu vou falar o seguinte, eu vou falar a primeira frase, fazer o seguinte, a Maiane vai ser a Jody e o Timon vai ser o Patrick. Eu vou falar as frases e você repete conforme a sua fala, tá bem? Por exemplo, Tá bom. primeiro eu vou falar e depois a Maiane me acompanha. E quando eu estiver no Patrick, é o Timon. Já que os dois pediram para participar. Maria Luísa, né? Esse Tiago 13, página 41, certo? Vamos lá. Começa assim. Hey, Patrick. Hey, Patrick. There's a new video. There is a news, não sei o que lá. Não, não tô seguindo. Vamos aos pouquinhos, tá? De novo. Hey, Patrick. Hey, Patrick. There's a new video of Justin Bieber. of Justin Bieber. Tudo bem? Tá? E às vezes a pronúncia de Justin, a gente fala Justin, mas às vezes os nativos falam Justin. Muitas vezes eles engolem o P. Às vezes eles falam Justin. Mas acontece, mas nem sempre, tá? Vamos lá, Aí Justin tem Bieber. E a última? Justin Bieber. Skate. Skate. Pronto. Skate. Pronto. Eu lembrei de skate. Exatamente. Então vamos lá, vamos traduzir. Vou ler todo e depois eu traduzo. Ela diz assim: Hey Patrick, there's a new video of Justin Bieber skating. Ou seja, oi Patrick ou Patrício, vamos traduzir com Patrício, né? Oi Patrício, há um novo vídeo do Justin Bieber andando de skate. Porque existe o verbo skating, é andar de skate, certo? Então, há um novo vídeo do Justin Bieber andando de skate. Aí vamos lá, o Patrick vai responder. Yes. Vamos lá, Temo. Yes. Yes, I watched it. I watched it. Muito bem. Só detalhar só um pouquinho na pronúncia, tá? I watched it. I watched it. Muito bem, tá? A Eu gente sou tem o essa... D como se fosse um T. O D como se fosse um T. I watched it. Watched. I watched Exatamente. it. Inclusive, a gente vai aprender isso mais pra frente também. Toda palavra que você vê que ela terminar com um E e um D, ela vai ter 3 pronúncias diferentes. A gente ainda não vai aprender, pelo menos não agora, a pronúncia delas, mas saiba que eles têm várias pronúncias, tá certo? Por hora, eu vou traduzir como eu estou pronunciando, você já vai sabendo, tá? Mas existe uma regrinha que determina a pronúncia do ED, certo? Mas a gente vê depois, tá? Vamos lá. Patrick continua falando assim. I know, but I thought... But I told. Só, vamos lá, detalhe da pronúncia. Lembra que tem um TH, tá? Lembra, o TH é com a língua atrás dos dentes. Esse é o meu problema, não sei pronunciar
desse jeito. I thought. Isso. Aos pouquinhos vamos fazendo, tá? Thought, tá? But I thought. Nada não, tá? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, tá certo? É uma pronúncia difícil mesmo, tá certo? Lá, but I thought. Faça o seu melhor, tá? Justin's favorite hobby was singing. Hobby was singing. Muito bem, então ao todo é como se eu estivesse falando o seguinte. Yes, I watched it. I know, but I thought Justin's favorite hobby was singing. Ou seja, sim, eu assisti. Ou seja, ele assistiu o vídeo do Justin Bieber andando de skate. Sim, eu assisti. Eu sei. Eu sei, mas eu achava que o hobby favorito do Justin era cantar. Aí vai lá, a Jodie vai voltar a responder. E agora eu quero, pra gente variar essa resposta, tá, pessoal? Qual é a próxima menina que vai querer interpretar a Jodie? Quem é? Nossa, professor, eu queria. Você queria? Não, vamos variar para os outros participarem. Boa pergunta. Boa, claro, vai ser você, tá? Mas deixa eu responder, Pedro. Sim, tá? Dependendo da situação e dependendo do vocabulário, às vezes eu consigo me comunicar sem problemas. Exceto quando o vocabulário é muito complexo, são assuntos muito complicados, que requer muitas vezes um vocabulário muito avançado. Aí realmente dá uma travada. Porque como eu tô no Brasil, a gente não tá fora. E a gente, às vezes, a falta de prática te deixa lento na fala. Então isso é muito comum. Quando você sabe uma língua e você não está utilizando ela no dia a dia, ela tende a ficar lenta. O teu raciocínio na língua, ele diminui. Certo? É normal, é natural. É tanto que, com o conhecimento que você tem em inglês, se você colocar, por exemplo, né, num lugar onde está todo mundo falando inglês, de tanto interagir com essas pessoas, o meu pensamento fica rápido. Entendeu? Depende do contexto. O contexto muitas vezes determina, entendeu? Como é que é o teu inglês, tá? É por isso que é muito difícil a gente estar no Brasil a aprender inglês perfeitamente. Porque a melhor forma de você aprender inglês é indo para lá. Porque tu vai ouvir todos os dias, as pessoas vão falar na rua, as pessoas vão estar falando no jornal, e assim tu vai assimilando aos pouquinhos, sabe? Então o raciocínio vai acelerando. Sim, sou professor nesse contexto. Mas é isso aí. Pronto, isso é difícil mesmo, Monique. Você tem que realmente se inserir no contexto para que tua mente ela fique rápida, tá? Ela fique bem pronta. Então, às vezes você sabe de muita coisa, mas como você não está exercitando com as pessoas, você tende a desacelerar um pouquinho. É natural, tá bom? Isso acontece. Vamos lá. Maria Clara vai ser a Jodie, certo? E o Gabriel, se for o Gabriel que colocou, Gabriel, você vai ser o nosso Patrick, tá certo? Então, vamos lá. Vamos comigo, Maria Clara. A Jodie começa assim. What is your favorite one? Your favorite one? Muito bem. Do you like listen to music? Listen to music? Boa, Maria Clara. Adorei, tá? Gostei. Ao todo fica assim, né? What is your favorite one? Ela perguntando, né? Aí ela vai e complementa. Do you like listen music? Ou seja, qual é o seu favorito? No caso, como eles estão conversando sobre hobbies, ela vai e pergunta qual é o seu favorito. Aí ele vai dizer, você gosta de ouvir música? Aí o Patrick vai lá e responde. Vamos lá comigo, ô Gabriel. Patrick responde assim. Yes. Yes, I like it. I like it. Especially pop music. Especially pop music. Muito bem, Gabriel. Gostei, tá? Aí vamos lá. Então ele falou o seguinte. Yes, I like it. Sim, eu gosto. Especially pop music. É pop music. Ou seja, especialmente música pop, tá? Aí vamos lá. E de novo, a Jodie, ela vai, agora ela responde. Como é a última fala, pode ser... Peraí, já foi a Maiane, já foi a Maria Clara. Para essa última fala da Jodie, alguém que não foi, que queira participar, uma menina. Samantha. Vamos, Samantha, tá? Tu já foi, Maiane. Vamos, Samantha. Aí a Jodie vai responder assim. Great. Great. Vamos lá de novo, com calma. Isso é um G, tá? Lembra que é um Gzinho, tá? Great. Great. Muito bem, ficou bom agora. I prefer watching a movie. Watch a music. Tudo bem, Jane? Muito bem, Samantha. No caso, ela está dizendo o seguinte, esse great, pessoal, é até engraçado, ele tem vários significados. A gente até comentou isso nas aulas passadas. Acho que não sei se foi o Taimon que quis comentar, mas o great, ele significa grande, mas ele também significa ótimo.
Então, quando ela fala assim, great, é como se ela estivesse reagindo. Ótimo. Ela vai e continua. I prefer watching a movie. Eu prefiro assistir um filme. Ou seja, o diálogo deles aqui gira em torno dos hobbies deles, certo? E professor, eu nunca, um problema meu, assim, em relação à pronúncia de inglês, que muitas vezes eu acabo assistindo um vídeo ou algo em inglês. Eu vejo a rapidez que eles falam, você quase não entende uma única palavra. Pronto, sabe que, inclusive isso é uma boa, tá, Taima? Comentar sobre isso. Por que isso acontece, Taima? É aquilo que eu falei, é questão de teu cérebro acelerar, tá certo? Porque é uma coisa assim, uma coisa é você saber várias palavras na tua cabeça, ter uma quantidade muito grande de palavras que você tem conhecimento, e outra coisa é você adequar a tua mente a raciocinar na velocidade da fala. Por exemplo, você pode saber muitas palavras, mas se o nativo começa a falar bem rápido, tu não vai entender nada, porque tu não está habituado com aquelas palavras naquela velocidade. Mas com o tempo, tá? Se tu prestar atenção, se você ficar forçando, ouvindo de novo, com o tempo, tu vai se adequando tanto que tu não vai começar a entender de ouvido algumas palavras. É questão de hábito. Sem hábito, tu não vai conseguir. Então, tu pega aquelas palavras, e se tá difícil entender o que o nativo tá falando, não tem problema. Continua assistindo. Professor, tá, tipo assim, só um instante, tá, Pedro? Aí eu deixo tu comentar. Uma dica que eu dou pra você. Você tá vendo algum vídeo em inglês, pode ser de um desenho, pode ser de um filme, tanto faz, tá? A dica que eu te dou. Deixa o áudio em inglês, se o áudio for em inglês, né? Não coloca áudio em português, deixa o áudio em inglês e coloca a legenda em inglês também. Você vai dizer, professor, mas eu não vou entender nada assim. Essa dica que eu tô te dando não é para tu entender o significado das palavras. É para tu acostumar teu ouvido a ouvir aquelas palavras sendo pronunciadas pelos nativos. Então, enquanto a pessoa tá lá falando na tela, tudo em inglês, teus olhos, né? E você tá acompanhando as palavras sendo ditas na legenda. Então, tu vai acostumando com aquelas palavras e aquela pronúncia. É como se tu fosse fazendo uma associação daquelas palavras que tu tá visualizando com o som que tu tá ouvindo. Entendeu? Então, é uma dica bacana que eu te dou para tu acelerar teu raciocínio. Certo? Pedro, só um instante, Pedro, sua vez, tá, Pedro? Professor, é que tipo assim, a minha prima, ela faz um curso de inglês. Aí, lá no curso dela, o professor dela, ele dá várias atividades em inglês e ele sempre fala em inglês com eles. Uhum. É uma boa, tá? Isso é muito bom quando você está fazendo um curso, principalmente se for um curso, por exemplo, no colégio, a intenção do colégio é você ter uma noção básica, pelo menos no Fundamental 1 e 2, você tem uma noção básica do inglês. É interessante que a partir do Fundamental 2, tipo assim, ensino médio, daí para frente, você começa a criar o hábito de fazer atividades e de ouvir, não só ouvir atividades, mas você ouvir inglês sendo falado. É tanto que no ensino médio é muito adequado o professor falar boa parte da aula em inglês em vez de português. Porque os alunos já estão mais crescidos, eles já têm um vocabulário melhor. Então você já consegue falar um pouquinho mais inglês. Então, é assim mesmo. Cada vez que você vai crescendo, é como se a quantidade de inglês que você fala, a tendência é ir subindo às vezes, certo? Então é super comum, tá? Deixa eu ver, alguém tinha comentado no chat uma coisa que eu deixei passar. Pronto, ô Pedro, assisti Friends todo de inglês. É uma ótima, eu já fiz isso também, tá? Já assisti vários episódios de Friends em inglês e dá para entender muita coisa, tá? Porque eles não falam tão rápido, eles falam um ritmo bacana. Não quer dizer que tu vai entender todas as palavras, mas tu vai conseguir assimilar várias. Isso já te dá um aprendizado muito bom, tá? Bob Esponja espanhol. Deixa eu ver aqui mais. Alguém tinha feito uma pergunta lá embaixo. Pronto, foi a Nara que comentou o seguinte, que ele já assistiu filmes em português e depois colocou em inglês. É muito bom isso também, Nara. Inclusive, é uma dica muito boa também. Faça isso. Assista um vídeo em português, só para tu entender o que é que eles estão falando, para tu entender a historinha, para tu entender o que é que está acontecendo. E depois que tu já sabe o que é que está acontecendo, tu assiste de novo só para tu ficar ouvindo o inglês. É uma boa, tá? Porque tu não vai ter aquele problema de, mas eu não estou entendendo. Porque se você já tiver assistido em português, você já está entendendo, você já sabe o que é que se passa. Então não vai ficar aquela angústia de tentar saber o que eles estão dizendo. Então, é uma boa também. Musical em inglês do que no musical em português. Sabe quanto tempo eu faço isso? Há quanto tempo eu já faço isso? E ainda faço? 2 anos. É uma dica boa, tá? Se você ainda faz, Nara, beleza, tá? Continue fazendo isso, você vai aprender muita coisa. Mas detalhe, as legendas, quando for reassistir, tu coloca as legendas em inglês, tá certo? Depois que tu já sabe a história, coloca áudio em inglês e legenda em inglês também. Nada de legenda em português, certo?
Pronto, Monique, é um episódio do meu anime que é dublado, então. Japonês para ver se eu consigo entender tudo sozinho. Ô, Monique, é essa mesma ideia que eu tô falando, tá? Isso que você fez, dá para usar. Entendeu? Você pode fazer isso, só que agora com inglês. Use essas estratégias para aprender inglês. Você vai ver que você vai te ajudar muito. Também já fiz muito isso, tá certo? Não com anime, porque eu não assisto tantos. Os animes que eu assisti é quando eu era mais novo e eram animes antigos. Vocês nem conhecem, eu acho, né? Mas vamos lá. Pessoal, eu gosto de quer dizer, tem uns animes antigos que eu gosto, por exemplo. Eu amo Cavaleiros do Zodíaco. É bom. Também gosto, tá, Taima? Gosto também. Cavaleiros do Zodíaco também. Eu amo antigos. Tipo Sailor Moon, Dragon Ball. Gosto de todos eles, porque eu cresci assistindo eles, Monique. Por exemplo, Inuyasha eu também assisti muito. Na boa, é bom recordar, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui no chat se Agora, tinha mais qual a alguma atividade pergunta. de agora? Quer dizer, o que nós faremos agora da aula? Pronto, eu vou só pegar aqui alguma pergunta no chat, porque alguém tinha perguntado. Deixa eu procurar aqui. Pronto, acho que já foi. Foi a Clara que falou, gosto de ouvir músicas em inglês e ver as traduções. Pronto, Clara, é uma outra opção, tá certo? Você pode também fazer isso. Eu também faço com algumas músicas que eu recomendo, que você sente que o tom de voz ele é lento, tá? Se, por exemplo, a pessoa que estiver cantando, estiver pronunciando de forma lenta, é uma boa você fazer a mesma coisa que a Nara fez, só que com música. Pega a letra, traduz, né, entende o que ela quer dizer, depois tu reescuta pegando os sons, certo? Mas vamos lá, tá? A página que a gente vai é 42, tá? A gente tem uns aspectos culturais para a gente comentar, tá bom? Então vamos lá. Que a gente vai entrar muita coisa que a gente discutiu hoje sobre internet, sobre algumas gírias da internet, até que a Monique fala um pouquinho para a gente, tá? Pronto, a primeira atividade diz assim em cima, lá no tópicozinho em cima, fala assim, em pares, escolha uma pessoa famosa que você gosta e diga, né, escreva no caso, sobre as atividades de prazer dela. Pronto, eu tô vendo, Maiane. Não tem problema, se não der, a gente continua depois, não tem nenhum problema. Então, ouça essas informações, ou então diga essas informações pro seu companheiro, tá? Essa eu vou deixar para casa, porque você vai ter que escrever um pouquinho mais. Você vai pegar um ator famoso, uma personalidade que você gosta, e você vai escrever sobre as atividades de lazer dela, tá bom? Professor, isso a gente vai fazer individual mesmo, né? Isso, a gente vai acabar fazendo individual, porque a gente não dá tempo, tá certo? Então você vai fazer isso. Pode ser cantor, Nara, pode ser um youtuber, pode ser qualquer coisa, tá? Uma pessoa famosa, uma personalidade famosa. Você vai fazer no modelo do texto do Justin Bieber. É tanto que se você quiser tomar como base, você pode voltar lá para a página 38, que tem um texto, onde é que tem várias informações sobre ele, e você pode se basear nesse texto. É uma boa também, tá? Uma dica boa. Não precisa ser do mesmo tamanho, tá certo? Pode ser, Nara, também, pode ser. Professor, Certo? pode ser no máximo 15 linhas. Pode, no máximo uns 15, tá bom. E no mínimo, umas 5. Eu vou colocar os detalhes melhor no Google Sala de Aula, certo? Ok. E vou deixar um prazo legal para você fazer, tá? Daqui para a próxima semana, tá? Eu não vou cobrar essa semana. Vou deixar você com tempo para você fazer com calma. Então, vamos lá. A gente tem aqui tópicos, como sempre, todo capítulo a gente tem o que a gente chama de Keep in Mind, que são tópicos culturais. De novo, vou criar a participação de algumas pessoas para ler, tá certo? Esse Keep in Mind da página 42. Posso ler, professor? Pode ser jogador também, mãe. Vamos lá, Taima. Vai lá, lê a primeira aí pra gente. Eu leio esse trechinho em português. Isso. Algumas atividades podem variar de país para país. Como exemplos, temos USA, walking, caminhada, jogging, caminhada. Muito bem. O que ele quer dizer aqui? A gente sempre discute muito sobre as variações do inglês. A gente sempre aprende, né? Inglês americano e inglês britânico. Esse tópico está aqui alertando para a gente que as principais diferenças do inglês americano para o inglês da Inglaterra está no vocabulário. Então, muitas vezes, eles chamam as mesmas atividades com nomes diferentes. No caso, ele deu o exemplo aqui de uma caminhada, que é uma atividade de lazer. O americano fala walking. Já, por exemplo, britânico fala jogging, tá certo? Walking para jogging, é uma diferença de vocabulário. É o mesmo em inglês, mas né, a gente tem essa variação. Aí a gente tem outras diferenças comuns desses dois tipos de inglês, que não necessariamente muda completamente a palavra, mas muda a forma como ela é escrita. E é esse o nosso segundo exemplo, tá? Alguém que possa ler pra gente, tá? Que não seja o termo que já foi, alguém ou uma outra pessoa. Maiane, pode ser você, tá? Vai lá, Maiane. Ou podem variar na escrita. User.
O SA. Go to trade, ir ao teatro, e go theatre, ir ao teatro. Botou Pronto, só muito bem, que Maia. tirou. Eu vou explicar isso, tá certo pra gente? O que acontece? Aqui tá falando de uma palavra que a única coisa que tá mudando é a escrita, tá? É a mesma palavra, quase as mesmas letras, só que você tem muitas vezes uma inversão de letras do inglês americano pro inglês britânico. Nesse caso, a pronúncia muda um pouquinho. Por exemplo, americano chama teatro de theater, tá? Americano chama de theater. No caso britânico chama Professor, de theatre, certo? mas em relação, tipo, eu aprendi que teacher é professor. Não, olha a Tia. escrita, Caio. Presta atenção. A escrita tá diferente. Não é teacher, é theater, tá? Theater. É uma palavra diferente, tá, irmão? Presta atenção. Ah, é verdade, professor. Eu não prestei atenção aqui na Olha palavra. aqui. É como se fosse teacher. Theater, né, prof? Professor, Theater. posso falar? Theater. É tipo assim, ó. Espera, No, vamos só, lá. posso Maiane, falar, professor? vai, Só Maiane. muda que aqui a palavra é escrita de outra forma e o som é o mesmo de teacher. Só muda isso. Parece teacher, mas por causa do TH, o TH ele muda a pronúncia. Eu sempre falo isso pra vocês. O TH é o som com a língua entre os dentes. Então a gente pronuncia theater, tá? Teacher, tá? Diferente de teacher. Olha como a pronúncia é diferente. Teacher e theater. Theater. Diferente, tá? Pronto. E eu queria colocar aqui no chat também alguns outros exemplos, tá? Que é muito comum. Por exemplo, a gente escreve muito, por exemplo, a palavra favorito. Em inglês americano eles escrevem assim, ó. Favorite. Que Já os pena que britânicos escrevem assim. Já os britânicos escrevem assim. Favorite. Com um U. Eles acrescentam esse U. Isso acontece também com a palavra vizinho. Vizinho, por exemplo, é assim. Se a gente fala neighbor, né? Tchau, prof. E verdade, deixa eu ver aqui a hora. Tem razão. 4h35. Vou fazer o seguinte. A gente continua os comentários sobre essa diferença, né? Desses dois, das variações do inglês. Aí, tchau. As duas estão certas, Nara, tá? As duas estão certas. Vamos lá, tchau, Professor, pessoal. o que Até a você próxima. quis dizer ali com favorite? Tchau, professor. Favorite. Tchau. Oi, Taimon. Tchau, povo. E o favorite? O que você quis dizer com favorite? Não Quer dizer entendi. favorito, tá certo, Taimon? Foi isso que eu disse, tá? Você pode escrever das duas formas, as duas estão corretas. Só questão de variação, tá? Vamos lá. Tanto Tchau, favorite povos. Tchau, professor. Nossa, o professor expulsando a gente.